Muito bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para continuarmos os nossos estudos do nosso Clube do Livro 3.0. Estudo muito importante que estamos fazendo. Sobre este livro aqui, ó. Para que o amor dê certo, do Bert Hellinger. Vamos continuar avançando nas compreensões, nos ensinamentos sistêmicos, terapêuticos, espirituais da constelação familiar. Então, bora lá. Vamos dando início aí nessa sexta-feira, para que a gente possa estudar mais a fundo aí os ensinamentos presentes neste capítulo. Hoje vamos estudar o capítulo 5. Capítulo 5, que se chama Situações Especiais. Vamos que vamos. Muito bem. Então, um ponto principal já desse capítulo, né, que é importante explicar sobre a constelação familiar, que é muito importante termos essa consciência, que muitas vezes pode ficar mal entendido algumas coisas no trabalho com a constelação. Tá? A constelação é uma ferramenta terapêutica, é uma ferramenta de transformação pessoal que possui, que deve possuir, e o terapeuta deve ter essa visão, e é interessante que os pacientes e as pessoas que vão conhecendo a constelação também tenham essa visão, né? Que é o âmbito da empatia sistêmica. Empatia sistêmica. O que seria empatia sistêmica? Quando a gente vai fazer um trabalho de constelação familiar, o foco, o objetivo, ele não é só com a pessoa que está buscando o atendimento ali. Ele não é só com a pessoa que está buscando o atendimento. Ele tem também um objetivo de trazer uma melhora, uma harmonização para todos os envolvidos ali e para o sistema como um todo. Sendo que a pessoa ela é só a ponta do iceberg, né? E principalmente no que se refere também aos agressores. E é aí que pode ter muita confusão dentro do trabalho da constelação familiar, né? E que tem relação com um dos assuntos que ele traz aqui, né? O trabalho com a constelação é um trabalho crístico, né? Ele está até aqui de fundo aqui. É um trabalho crístico. E se você entender plenamente como que é a visão do Cristo, ou tudo que a missão é salvar a todos, certo? Promover a elevação de todos, inclusive dos pecadores, principalmente, aliás, né? Dos agressores, certo? Então, quando você faz um trabalho de constelação,
Um terapeuta, por exemplo, ele não pode, assim como foi falado na live passada, ele não pode tomar partido, por exemplo, ele não pode tomar partido numa questão do paciente, ou se indignar, alguma coisa assim, em relação ao caso do paciente. Ele precisa estar a serviço de uma pacificação e estar a serviço de um caminho de resolução, um caminho de salvação para todos os envolvidos, para a vítima e para o agressor também. E esse é um ponto que gera muita confusão das pessoas que são ignorantes a respeito de como funciona a constelação, né, em determinadas situações, né? Por exemplo, aqui, né, um dos assuntos nesse livro, né, nesse capítulo, que ele traz a questão, né, do abuso sexual, incesto e tudo isso, né? Um dos temas aqui que ele traz, temas mais polêmicos, né? Então vamos supor que esse é o tema da pessoa quando ela vai fazer um trabalho, tá? Qual que é o desafio muitas vezes quando a gente vai trabalhar esses tipos de tema? O desafio é a pessoa entender que você ter uma empatia sistêmica não significa que você aprova ali o comportamento da outra pessoa, ou que tira as consequências do comportamento da outra pessoa. Não é assim que funciona, tá? Um dos objetivos é trazer um entendimento de quais são as dinâmicas ocultas que estão por trás e que conduziram isso a acontecer. Eu vou até ler uma parte aqui do livro para vocês entenderem com as palavras dele, tá? Não sou eu que estou falando, tá? E a partir disso, o trabalho sistêmico, o trabalho espiritual que for feito, ele ser um caminho de redenção para ambas as partes. Porque o que acontece na sociedade, se vocês pararem para observar? Na sociedade, existe uma filosofia onde acredita-se que a solução de situações mais complexas assim, que a justiça é um processo de vingança. Podem perceber se não é assim que acontece. As pessoas consideram vingança como justiça, né? Olho por olho, dente por dente. E muitas vezes isso não muda nada, não soluciona nada, nem para a vítima e nem para o agressor. Às vezes o agressor se afunda mais ainda nesse universo e a vítima continua ali com a sua dor, continua ali carregando questões nesse sentido. Porém, os processos de justiça dos homens, eles precisam ser seguidos e promovidos em situações desse tipo. Só que a visão espiritual do que é a solução realmente para essas questões, muitas vezes pode trazer para um caminho diferente, alternativo. Tá? E isso tem muita confusão quando nós estamos trabalhando com a constelação familiar. Tem pessoas que entendem mal isso, entende? Por exemplo, se você vem atender comigo, e você passou por alguma situação nesse sentido, né? Abuso, por exemplo, que é o caso aqui do tema, né? A minha função como constelador, como terapeuta, não é tomar partido seu em relação ao que aconteceu e me virar contra outra pessoa. Essa não é a função de um terapeuta
né? De nenhum terapeuta, e do sistêmico mais ainda. Primeiro porque se o terapeuta faz isso, ele entra em postura de indignação, algo nesse sentido, ele se emaranha na questão da pessoa. Ele toma as dores da pessoa, se envolve, no caso, de forma pessoal. Tá? O meu objetivo é mediar pela paz. Mediar pela paz, colaborar com que você libere toda e qualquer carga emocional negativa desse passado e utilize como fonte de força, de aprendizado, para criar um bom futuro no seu momento presente. E além disso, dentro do trabalho sistêmico e espiritual, também facilitar um caminho de redenção para o outro lado, para o agressor em si. Vocês entendem? E aí muitas vezes tem pessoas que olham para um trabalho de constelação familiar e não conseguem aceitar isso. Que consideram que você tem que atacar o outro lado, ao invés de você também trabalhar pela redenção dos dois lados. O trabalho crístico, e é por isso que muitos não conseguem, né? Muitos não conseguem entender ou digerir, né, o que é um trabalho crístico, é por causa disso. Porque o amor incondicional, nem todos estão preparados para o amor incondicional, para olhar para os agressores e atuarem no sentido da redenção deles também. A maioria da população quer a vingança e considera isso como justiça. E justiça é algo bem relativo, do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual. É algo muito relativo, porque você precisa ter consciência de toda a carga kármica, de todo o cenário kármico por trás de tudo que acontece para você poder falar de justiça. Do ponto de vista espiritual, essa percepção de justiça é totalmente diferente da justiça dos homens. Tudo o que acontece é justo, porque segue componentes kármicos. É difícil falar isso em público, hein? Eu me exponho aqui de um jeito que vocês nem imaginam os assuntos que eu falo. Mas eu sinto que tem que falar, porque vocês precisam abrir a consciência em relação a determinadas questões nesse sentido. Porque muitos de vocês estão presos na vida, vocês estão presos no passado, vocês estão presos na vida, porque vocês querem fazer justiça com as suas próprias mãos em relação a questões que aconteceram com você ou questões que aconteceram na sua família. Você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, ou até muitas vezes questões que aconteceram na sociedade em si. E você perde de vista que a justiça divina ela é perfeita. Ela é perfeita. Por mais que pareça que não. Mas a justiça divina é perfeita. A contabilidade divina ela é perfeita. Não deixa escapar nada. Nada. A justiça divina é perfeita, a contabilidade divina é perfeita. Você não precisa fazer absolutamente nada em relação à justiça divina quanto uma outra pessoa que te fez algum mal. Todo o mal que ela fez para você já fica endereçado para ela no exato momento. É uma questão de magnetismo pessoal. É uma questão de magnetismo pessoal. No momento em que você faz mal para alguém, você fez mal para alguém. Aquela energia de sofrimento que a outra pessoa vivencia já fica quanticamente, energeticamente, espiritualmente vinculada com você. Assim como o bem que você faz também.
todo o bem que você faz também fica energeticamente, espiritualmente, karmicamente vinculado a você. Aí você cria boa sorte, que se fala, né? Você vai ganhando méritos espirituais. Essa é uma das leis espirituais que a gente vai trabalhar amanhã na nossa live lá no YouTube sobre prosperidade. O mal que você faz é uma energia que fica vinculada a você. O bem que você faz é uma energia que fica vinculada a você. E aí o nosso trabalho é ir aumentando cada vez mais essa contabilidade positiva e diminuindo cada vez mais a contabilidade negativa. Quando você tiver com a contabilidade assim, o positivo muito maior do que o negativo, você vai vivenciar a prosperidade. Né? Se não tiver outras coisas aí por trás empacando de alguma forma que precisam ser liberadas, né? Então entenda assim, o caminho crístico, o caminho das constelações é um caminho que visa, é um caminho de amor incondicional, de aceitação incondicional e de amor incondicional, e um caminho para promover redenção incondicional para as vítimas e para os agressores. Para as vítimas e para os agressores. É um trabalho sistêmico. Nós temos que ter empatia sistêmica. Certo? E em relação a vocês que estão presos em fazer justiça com as próprias mãos, muitos de vocês, para vocês destravarem na vida, basta vocês entregarem determinadas mágoas, determinada raiva que você carrega, questão mal resolvida do passado, para a justiça divina. E você simplesmente soltar. Simplesmente soltar e entregar para a justiça divina e deixar que a justiça divina cuida disso, que ela tem todas as informações. E claro, tem determinados casos que precisa também entregar para a justiça dos homens, certo? Dependendo do que aconteceu, precisa de uma intervenção na sociedade, da justiça dos homens também. Entregou para a justiça dos homens também? Entrega. E limpa seu coração. Você sustentar raiva, mágoa, qualquer tipo de carga negativa em relação a algo que aconteceu, vai te prejudicar ao longo do tempo. Pode criar doença, pode criar novos conflitos similares ao da carga que você carrega e pode ser um fator de limitação de prosperidade e sucesso. E tenho certeza que você não quer isso para você, ok? Para quem entrou agora na live, eu estou explicando sobre a função da constelação de empatia sistêmica e de trabalhar para a redenção, não só das vítimas, mas também dos agressores. É um trabalho crístico, um trabalho de amor incondicional e não um trabalho de tomar partido de algo contra alguém. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque nesse capítulo ele traz a questão sobre abuso, né, incesto e tudo isso, e de dinâmicas ocultas que estão por trás. Tá? E aí eu vou ler aqui uma parte do livro para vocês entenderem sobre isso. Porque muitos de vocês, quando acontece algo nesse sentido, vocês só olham para o lado pessoal, para o lado individual. Mas tem forças maiores induzindo determinados acontecimentos, a cenários sistêmicos e kármicos que estão por trás e que precisam ser considerados. E hoje, a parte que nós estamos estudando aqui do livro vai da página 203 até a página 222, 20 páginas mais ou menos. E eu vou ler essa parte que está na página 212, ok?
Ó, então, sobre esse tema aí, né, de abuso sexual e principalmente quando acontece dentro da família. Ó, vou ler palavras dele, ok? Ó, ele diz assim, ó, existe uma atitude que parte do princípio, na verdade, deixa eu começar aqui antes, ó. No tratamento deste tema, desses temas, as diferentes atitudes dos terapeutas tornam-se especialmente claras. Ó, existe uma atitude que parte do princípio de que uma pessoa necessita apenas ter boa vontade e não fará algo assim. E se não tiver essa boa vontade, é culpado e será responsabilizado por isso. Com penalidades e outras coisas semelhantes, isso ficará regularizado. Aquilo que eu falei, só a justiça dos homens ou só fazer a justiça com as próprias mãos. Essa atitude é usual não apenas na terapia, mas também a encontramos na política e na vida diária. Pode perceber que é assim, realmente assim que funciona o ponto de vista social, né? Porém, aquele que olha com atenção vê que o ser humano está vinculado a dinâmicas que o governam e que ele muitas vezes não pode dominar. Quem leva isso em consideração e trata esse tema dessa maneira, vê que, mesmo por trás dos piores tipos de comportamento, agem forças como lealdade, fidelidade e amor distorcido. Por isso, o terapeuta prescinde de qualquer condenação e dá atenção ao contexto. Frequentemente, uma pessoa está carregada por acontecimentos em sua família de origem, dos quais não tem a mínima ideia. Entretanto, algo acontecido no sistema pode atuar durante muitos anos. Vou mencionar um exemplo drástico. Um dia, veio a mim um advogado. Repentinamente, havia-se dado conta de que em sua família, 3 homens com 27 anos de idade haviam se suicidado no dia 31 de dezembro. Ele achou que isso não poderia ser apenas um caso. Em seguida, descobriu que o primeiro marido de sua bisavó havia morrido com 27 anos no dia 31 de dezembro. A princípio, ninguém sabia mais sobre ele. Então, descobriu-se que ele havia sido envenenado por sua própria mulher, a bisavó do advogado, e por seu amante, que veio mais tarde a casar-se com ela. O próximo na família a completar 27 anos era um primo do advogado. Como o 31 de dezembro estava próximo, o advogado foi visitá-lo para preveni-lo. O seu primo já havia comprado um revólver para matar-se. Nenhum desses homens conhecia os motivos profundos e os emaranhamentos familiares. Nenhum desses homens, os que se suicidaram e o que estava prestes a fazer isso. Isso também é válido para essas questões sexuais. Frequentemente atuam aí dinâmicas que em geral não entendemos. O terapeuta tenta reconhecer esses emaranhamentos para desfazê-los e libertar a todos, tanto as vítimas quanto os agressores. Também os ofensores. Não é que, então, o ofensor seja inocente, é isso que tem muita confusão de pessoas ignorantes em relação ao processo da constelação, que acredita que profissional de constelação está a favor disso. Não é isso. Está buscando um caminho de redenção para todos. E não que o objetivo é deixar o outro queimar no fogo do inferno para sempre. Mas muitos têm essa visão inconsciente, né? Existe uma ordem jurídica que vela para que essas coisas não aconteçam e precisam atuar também.
Essa ordem atua a um nível moral e também procede segundo critérios morais, e assim tem de ser, também tem que cumprir o seu papel. Nas constelações familiares não se trata de exonerar a culpa do ofensor. Explica, mas não justifica e nem tira as consequências. Deve lidar com as consequências, tanto espirituais, emocionais e também as consequências da lei. Tá? Como se ele não tivesse de responsabilizar-se publicamente pelas consequências de seus atos ou não tivesse de expiar por eles. A terapia e a ordem jurídica são dois níveis diferentes que não devem ser confundidos e que muitas vezes podem trazer uma visão diferente a respeito de uma mesma situação. Conseguiram entender? Dá um ok no chat para mim se vocês conseguiram entender o que ele quis dizer. E aí tem até uma constelação aqui que ele traz nesse capítulo, que ele trabalha esse tema e que mostra ali que esse tema, que essa situação, ela levou a acontecer ali na família, porque a filha que tinha passado por essa situação ali, ela estava identificada com uma antiga parceira do pai, que cumpriu um destino de falecimento ali, e esse destino de falecimento permitiu com que a família dessa filha pudesse existir. E ao essa filha estar identificada com uma antiga parceira amorosa do pai, isso induziu um tipo de conexão diferente entre a filha e o pai, que transcendeu as identidades de pai e mãe. Entendeu? Vou repetir. O que acontece? Por que muitas vezes isso acontece dentro da família? Os filhos, eles podem se identificar muito, dependendo do que aconteceu no passado relacional dos pais. Os filhos podem se identificar com ex-parceiros dos pais, seja parceiro homem da mãe, seja um parceiro, uma parceira mulher do pai. E se o filho ou filha está identificado, está com emaranhado, está com elo espiritual com um antigo parceiro ou antiga parceira ali dos pais, o tipo de conexão gerada entre o pai e a filha ali, ou a mãe e o filho principalmente, puxa energeticamente numa conexão diferente, porque a energia desse antigo parceiro ou dessa antiga parceira fica na energia da filha. E aí, como eu falei, não justifica o que acontece e não tira consequências, porém explica o porquê que essas determinadas dinâmicas ficam mais facilitadas em acontecer em determinadas famílias. Existem movimentos que estão por trás. Esse é um, não tem só esse movimento. Tá? Também tem questões de cenário kármico, como por exemplo, muitas vezes em vida passada, pai e filha, mãe e filho, por exemplo, foram um casal em vida passada. E essa energia também muitas vezes continua atuando nesta vida, nesta realidade. É um outro ponto também. E além disso, como vocês viram aqui, esse caso aqui de repetição de padrão, também existem scripts atuando na família que muitas vezes remete esse padrão de acontecimento a várias gerações atrás. E o cenário, a energia de script fica se repetindo. Ok? Por isso que a gente não pode julgar de forma rasa.
precisa expandir a consciência e ver todo esse cenário com uma visão muito ampla, para que se consiga uma solução sistêmica. Entenda o seguinte, se não for em situações delicadas nesse sentido, se não forem conduzidas soluções sistêmicas, se o foco for só ali na pessoa que passou pela situação, né? O alvo, né? Porque do ponto de vista espiritual não é nem adequado você usar a palavra vítima. Do ponto de vista espiritual, a palavra vítima não é adequada, porque somos criadores, lembra que eu sempre falo? Somos criadores e atratores da nossa realidade. Você só não sabe como você criou e atraiu o seu destino. Mas no fundo foi você que criou e atraiu o seu destino. Então a palavra vítima, do ponto de vista espiritual, ela não é adequada. Mas do ponto de vista espiritual, funciona diferente. Agora, do ponto de vista social, do ponto de vista da lei, do ponto de vista didático, aí a gente pode usar essa palavra, ok? Então, se o foco está só na pessoa que passou pela situação e não tem uma intervenção num sentido maior e sistêmico, a questão volta a acontecer. O tratamento precisa ser na dinâmica, no padrão maior, espiritual e sistêmico que fez com que isso acontecesse. E aí um ponto importante, lembra que vocês precisam tirar o foco na realidade. Por que eu vou falar isso agora? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui assistindo passaram por esse tipo de situação no passado. E que muitas vezes isso é o fator limitante ainda em suas vidas agora, porque para soltar esse passado eu sei que muitas vezes não é fácil. Pode até ser simples do ponto de vista do que precisa ser feito para quem tem conhecimento nesse sentido, mas não é fácil devido à dor envolvida e todo o emaranhado que cria em volta, né? Agora, o que é importante vocês entenderem? Vocês precisam tirar o foco da realidade num sentido linear. É a ilusão linear, né? A ilusão linear. Entendam o seguinte, não é... O que vocês precisam entender? Vocês olham para o tempo, e olham como se fosse algo vindo daqui para cá, certo? É só uma coisa de causalidade. Isso causa isso, causa isso, causa isso. Mas a realidade espiritual não é assim que funciona. Existe a verdade espiritual, na verdade, é que o futuro está puxando, na verdade. Quem você precisa ser, o arquétipo que você precisa desempenhar, o seu novo eu, é que está te puxando. Está te puxando, na verdade. É isso que é a visão correta das coisas. Mas no sentido material, você vê essa coisa de causalidade, né? Passado e futuro, eles estão interligados já, interconectados. E é o futuro que está nos puxando para o destino que precisamos cumprir. Ou seja, aquilo que aconteceu com você, por mais difícil que foi, tem um propósito por trás. Um propósito com o seu destino. Por exemplo, tem muitas pessoas que passaram por essa situação, a pessoa se cura, se resolve em relação a isso, evolui usando essa dor,
E aí, com base nisso, ela se torna uma pessoa que ajuda outras pessoas que passam por essa situação. De um ponto de vista espiritual, a pessoa passou por essa situação para se tornar uma curadora deste tema. E muitas vezes ela escolheu espiritualmente, é um sacrifício, é um trabalho sagrado. O que é sacrifício? É sacro ofício, trabalho sagrado. Maior do que a si mesmo. Você sacrifica, abre mão de algo do seu ego em prol de algo maior. E muitas pessoas também passam por isso e escolhem passar por isso espiritualmente, porque ao passar por isso, ao lidar com esse padrão da família, puxar essa carga da família, lidar com isso, se transformar e se curar disso, a pessoa ajuda a liberar esse padrão da família e evita que novas pessoas passem por isso depois dela, nas próximas gerações. Entendeu? Vamos supor que você passou por isso, esse é um padrão na sua família. E você passou por isso. Você entrou na onda do padrão. E você entra num caminho de transformação, entra num caminho sistêmico, entra num caminho espiritual e você transforma isso em você, não só em você, mas também o cenário sistêmico. Você evita que nas próximas gerações, que depois de você isso acontece na sua família. E aí, vai saber se você, antes de vir no seu plano encarnatório, se você não escolheu passar por isso, justamente como uma missão espiritual de curar isso na sua família. Muitos trabalhadores da luz, almas que são trabalhadores da luz, escolhem passar por destinos difíceis, familiares, por causa disso. Entendam o seguinte, os trabalhadores da luz, que basicamente são anjos encarnados, os trabalhadores da luz, que grande parte de vocês, de nós somos, nós entramos em destinos de sacrifício, porque é uma missão crística. Nós somos crísticos, nós viemos da consciência crística. Esse é o nosso eu verdadeiro. Esse é o nosso eu verdadeiro. E aí nós escolhemos também determinados destinos a serem cumpridos na família, justamente porque a nossa cura e transformação naquilo vai abrir caminhos de nova consciência na nossa família. A missão do Cristo na consciência coletiva foi essa. Esse que é a questão lá, que ele veio salvar dos nossos pecados. Ele entrou na negatividade, na família humana, ele entrou com sua consciência, puxou aquele destino kármico, e ao cumprir o destino que ele cumpriu, e de amar os inimigos e fazer tudo o que ele fez, ele deu um caminho de consciência, para que a gente pudesse seguir esse caminho de consciência agora. Ele fez isso no nível macro. E nós que estamos num caminho espiritual, que estamos num caminho de transformação, que estamos num caminho de cura, que estamos agindo como trabalhadores da luz, nós estamos fazendo isso na nossa família. E da nossa família, quando a gente cumpre esse papel, isso também migra para a consciência coletiva, e você também cumpre algo no todo. Essa é a sua forma de colaborar com a nova era, essa é a sua forma de colaborar com o mundo. Aquilo que Gandhi falou, seja a mudança que você quer ver no mundo. Não adianta você querer mudar o mundo, você não mudou aquilo em você. Não adianta, você não vai conseguir fazer nada. Ele explica, o David Hawkins explica isso nesse livro aqui, ó, Poder versus Força.
Não adianta você querer ter atos de poder no mundo se você não fizer dentro de você, se você não incorporar esse poder. Você vai fazer força. E você vai fazer força buscando executar um poder que você não tem. Não adianta. Você não consegue... Tipo, você quer ajudar alguém naquilo que você não fez com você. É complicado. Você consegue só se a pessoa estiver no mesmo nível que você. Por exemplo, você não curou isso em você. A pessoa não curou isso em você. E aí muitas vezes, no ato de você colaborar com ela, as duas pessoas se curam ao mesmo tempo, entendeu? Agora, se você quer... A pessoa está aqui, você está aqui, você quer ajudar ela em algo, aí não dá. Entendeu? Você consegue ajudar quando o nível de consciência está ou pareado ou você com o nível de consciência superior. Porque aí você puxa a pessoa. Ou naquilo que você está ali vivenciando com ela, vocês duas juntas sobem em nível de consciência. Deixa eu ver o que a Cláudia falou. Achei que tinha sido boi de piranha, mas agora fez todo sentido. Puxei as cordas, os nós de todos, para que cada um olhe o seu. Quem tiver olhos de ver, o professor mexeu muito aqui. Não sei se eu entendi, Cláudia, mas é assim, ó. Muitos de vocês estão nessa vibe dos salvadores, certo? Vocês estão querendo salvar toda a família, os trabalhadores da luz entram com esse ímpeto na família. Só que falta discernimento, falta sabedoria de como fazer isso da maneira adequada. Aí quer fazer isso da forma distorcida. Quer fazer isso do jeito comportamental ali, mexendo na vida da pessoa. Não é assim que você vai cumprir a sua missão dentro da família. É por meio do seu caminho. É sendo quem você precisa ser, cumprindo o seu destino. E não vivendo o destino do outro. Entendeu? A sua luz é o seu exemplo. A sua luz é o seu exemplo. Seja aquilo que você gostaria que a sua família se curasse, por exemplo. Vou dar um exemplo. No meu caso, minha família, questões de obesidade. A minha família, questões de obesidade. Qual era o meu caminho? Na minha vida, qual a minha forma de ajudar a minha família nesse sentido? Não adianta eu ir lá e falar, olha, não come isso, não come aquilo, vai fazer exercício. Eu já tive muito nesse papel, principalmente quando eu era personal trainer, né? Que eu trabalhei mais de 10 anos na educação física, para quem não sabe, né? Minha primeira profissão oficial. Vocês acham que eu consegui fazer alguma coisa nesse sentido? Não adianta. Não adianta. Quando eles me perguntam alguma coisa, falam alguma coisa sobre o tema, eu trago os meus conhecimentos e deixo lá em cima da mesa os conhecimentos. E aí, se eles quiserem fazer algo nesse sentido, que eles façam. Mas não, eu precisei ir lá e eu fazer o meu caminho de emagrecer 50 quilos, que foi o que eu fiz. Eu emagreci lá mais de 50 quilos na minha adolescência. Depois eu entrei no caminho de personal trainer. Eu abri uma nova consciência na família. E não só na minha família, no meu núcleo familiar. Por exemplo, quando eu era obeso, se você contar ali na minha família quantos magros tinham, olha, na família inteira,
sem brincadeira, acho que tinha 1 ou 2 na família inteira. O restante, todo mundo acima do peso ou obeso. Depois desse processo de emagrecimento meu, começaram a aparecer vários, por exemplo, primos meus, até pessoas um pouco mais velhas, entraram nessa cultura de bike. Apareceram primos meus que hoje trabalham com academia, a mesma área minha, que viraram personal trainer, a partir de mim, na geração depois. E hoje você olha, tem várias pessoas que parece que estavam seguindo o caminho que eu estava. Com a consciência que eu tenho hoje, eu consigo entender que foi uma semente que foi plantada. Entende? Então você precisa entender que é assim que você ajuda. É você colocar a sua consciência, o seu exemplo, o seu comportamento. Aí um primo meu, por exemplo, vinham me perguntar desse universo, coisa de academia, eu falava também. Meu sobrinho, ele sabe que eu pratiquei arte marcial por muito tempo. Hoje ele está no karatê e está ajudando ele a perder peso. Entende? Você precisa ressignificar o que é ajudar. Você acha que ajudar é ir lá e carregar a pessoa. Não é assim que funciona. Você precisa ser a luz. Ser a luz. E como é que você vai ser a luz? E isso serve para ser como terapeuta também, viu? Não é só na família. Se você é terapeuta, você precisa entender isso também. Você precisa trabalhar na sua transformação muito mais do que você estuda. Muito mais. Trabalha na sua transformação muito mais do que você estuda as lives, os livros ou tudo. Essa vai ser o seu verdadeiro poder na área das terapias. O seu poder maior. E aí é lógico que você precisa ter o conhecimento junto, né? Porque você vai precisar orientar, você vai precisar aplicar a técnica da forma adequada, tudo isso. Agora, o poder real é o seu estado de consciência. Na escala do David Hawkins lá, viu? Aquilo lá manda na realidade. Tá? Qualquer hora a gente vai fazer qualquer hora a gente vai estudar isso mais a fundo. Tá? Então entendam. Seja a mudança que você quer ver na sua família. Esse é o propósito que você veio cumprir. Vamos supor que sua família, que você veio de uma família pobre. Se você veio de uma família pobre, uma família rica deve vir de você. Entendeu? Se você veio de uma família doente, uma família saudável deve vir de você. Se você veio de uma família conflituosa, uma família pacífica deve vir de você. Esse é o seu trabalho de luz na sua família. Ponto. É simples. Não tem segredo. Só que se você não pode entrar nessa postura do tipo, que é o que muitas pessoas fazem, de fazer isso para ser melhor que os pais, para ser melhor que os irmãos, para mostrar como se faz. Para mostrar como se faz. Ó, então é assim que se faz. Vou mostrar como é que tem que fazer. Isso é orgulho. Isso é ego. E o orgulho nesse sentido vibra negativo pela escala de Hawkins. Entendeu por que o orgulho precede a queda? Quando você quer fazer algo por ego, por orgulho, isso vibra negativo. E é por isso que atrai coisa ruim. E é por isso que você não consegue, quando você vibra nesse ego, você não consegue ter atos de poder no mundo. Porque vibra negativo. O orgulho é uma escala vibracional negativa pela escala de Hawkins, por exemplo. Entendeu? Você precisa fazer por amor verdadeiro. Certo? Conseguiram entender a mensagem? Por que eu estou falando isso também para vocês? Primeiro ponto, porque vocês são trabalhadores da luz. A maioria de vocês que estão aqui, que estão acompanhando a live, vocês são trabalhadores da luz.
Mas você precisa entender o que é o verdadeiro trabalho da luz e precisa entender que por você ser um trabalhador da luz, você atraiu um destino difícil na sua família ou na sua vida como um todo. Entendam o seguinte, eu só consigo fazer o trabalho que eu faço como professor e como terapeuta por causa das minhas dores. Muito mais do que os conhecimentos que eu absorvi, por causa das minhas dores curadas. Quanto maior é o nível de dor na alma que você vivencia na sua vida, dor verdadeira mesmo, dor profunda, quanto mais dor espiritual, quanto mais dor na alma você viveu e você curou, transcendeu, maior é o seu poder espiritual de fazer diferença na vida das pessoas. Esse é o grande segredo. Se vocês pegarem a biografia das pessoas que fizeram diferença na história da humanidade, pega a biografia delas, 500 páginas, você vai ver que 420 páginas foi tragédia, foi problema, foi coisa complicada familiar, foi revés, foi fracasso, foi perdas, foi tudo. Pode ver, é um padrão. E as últimas 80 páginas, que foi aí quando a pessoa causou aquela realização forte no mundo, foi quando ela transformou essa dor em força, essa dor em propósito, essa dor em tomada de decisão profunda em relação a algo, em fazer algo por meio dessa dor, é a consciência que ela foi gerada e o amor que foi desencadeado. Essa pessoa colocou atos de poder no mundo e fez diferença em alguma coisa. Pode ver, se não é verdade. 75% da história da pessoa foi as dores. E os outros 25% foi como ela transformou isso em força espiritual. E por meio dessa força espiritual, algo de bom no mundo. Por exemplo, os narcóticos anônimos. Os narcóticos anônimos. Os alcoólatras anônimos, que ajudam muita gente a se curarem disso. Quem criou esses movimentos? Quem criou esses movimentos? Você acha que a pessoa tinha problema com álcool ou droga no passado? Sim ou não? Coloca no chat se você acha que a pessoa tinha problema com álcool ou com droga no passado. Sim ou não? E a pessoa resolveu por meio desse caminho, depois colocou esse caminho para frente, passou para frente. Entendeu? Então é isso. E aí muitos de vocês estão aí brigando com a sua história de vida. Vocês estão brigando com o seu destino. Vocês estão brigando com o que aconteceu com você. Vocês estão no papel de vítima. Ao invés de assumir esse papel de protagonista e tirar a força espiritual da sua história. Enquanto você ficar na vítima, você não vai tirar a força espiritual da sua história. Não tem como. Não tem jeito. O papel de vítima é um papel sem poder pessoal. Não tem jeito. Se você tiver essa consciência, você vai entender que o seu destino, ele tem um propósito maior que você ainda não resgatou, você ainda não acessou. E é o seu trabalho da luz. O seu trabalho da luz é a sua cura. Se você não sabe qual é o seu propósito, tem muitos que ficam nessa, ai professor, eu não sei qual é o meu propósito, não sei qual é o meu propósito. Seu propósito número 1 é esse, é se curar, é transformar suas dores em força. Esse é o propósito número 1 para todos nós. Transformar a dor em força e compensação kármica, redenção.
redenção espiritual. Propósito número 1 de todos. Qual o propósito número 2? Que seria a redenção espiritual? Transformar os vícios em virtudes. Transformar os 7 pecados capitais nas virtudes opostas. Missão de todos nós, 100%. Se curar a alma, curar o emocional, curar o corpo, curar as relações. Missão número 1. Se você não sabe seu propósito, agora você sabe. E você não fala mais disso. Propósito número 1. Curar o corpo, curar o emocional, curar a alma, curar suas relações. Propósito número... E transformar, ou seja, transformar as dores em força. Quando você transformar a sua dor em força, o propósito na área profissional, ele vai nascer por si só. Porque a área profissional é uma forma de você dar vazão a essa força que você desenvolveu no seu lado pessoal, na sua esfera do eu, para pôr isso na esfera do trabalho. Ok? Propósito número 2. Evoluir para servir, incluindo a si mesmo. Propósito número 2, evoluir para servir, incluindo a si mesmo. Que aí tem gente que se esquece, né? Só vai fazer para os outros e não se põe na lista junto. Não faz sentido, você quebra a regra. Ame os outros como você ama a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, você quebra essa regra, você não cumpre o propósito. Entendeu? Então, propósito número 2, evoluir para servir, para ser luz no mundo. Aí, propósito número 3, você pode escolher o como servir de uma forma que te traz alegria. Tem gente que quer fazer bolo. Tem gente que é com ervas medicinais. Tem gente que é com, sei lá, cada um do seu jeito. O meu jeito é dar aula, é atender terapeuticamente e dar aula. O seu jeito pode ser vendendo relógio, tanto faz. A ferramenta, tanto faz. A questão é a consciência que você coloca, a intenção que você coloca no serviço que você oferece. Que pode ser um serviço, pode ser um produto também na área do trabalho. Tem gente que é vendendo roupa. E a pessoa tem alegria em contribuir. Cada um do jeito que te traz alegria e entusiasmo. Essa que é a colher de medida. Na área de trabalho, escolhe aquilo que te dá alegria e entusiasmo. Não é possível que você está tão desconectado do seu coração assim, porque você não consegue pensar em fazer alguma atividade e sentir se te dá entusiasmo e alegria. Esquece as crenças limitantes, só se põe na atividade e vê isso te traz alegria e entusiasmo. Você faria só pelo ato de fazer e o dinheiro como uma consequência, não como um fim? Faria. Eu faria. Beleza, então é um bom caminho para você. Você tem uma certa tendência, uma inclinação mais natural? Pronto. Está resolvido. Põe alegria, entusiasmo e põe o foco em agregar valor na vida das pessoas por esse caminho. Vai dar certo. Se você não ficar na preguiça, se você estudar, não ficar na preguiça, se você estudar, se você lapidar suas habilidades naquilo, colocar um objetivo de agregar valor na vida das pessoas e fazer isso com alegria e entusiasmo, e ter paciência, aí tem que ter paciência por um tempo, né? Para pôr em movimento essa energia, por tempo suficiente. A coisa vai frutificar. E você ir ajustando as estratégias, e às vezes você vai fazer, você também escolhe uma estratégia errada. E ir conversando com pessoas que são da área, pegando uma estratégia melhor, ajustando a estratégia com persistência, uma hora você acerta o trilho. Entendeu? Então esse é o alinhamento. Esse é o alinhamento. Mas não vai adiantar se você não fizer isso com as suas dores. Você está amarrado no passado. Se você ficar amarrado nesse passado, como é que faz?
Se você está na postura de vítima ao invés de protagonista, de criador da sua realidade, como é que faz? Você não vai, não avança. Estão conseguindo entender? Dá um ok para mim, se vocês conseguiram entender esse princípio. E se ficou alguma dúvida. Eu já desviei do assunto de hoje aqui, mas eu senti que era para ir para essa linha. Seguir o campo, ok? Eu segui o campo aqui. As lives funcionam assim, tá? Tem hora que tem que seguir o campo e não ficar rígido com os assuntos listados. Entenderam? Pois é. Aí tem até um ensinamento aqui desse... Tem até um ensinamento que muitos de vocês pecam nisso, ok? Também, quando vocês estão nesse... Principalmente quem... Igual eu já falei várias vezes sobre isso. Principalmente quem está num caminho de psicologia e de psicanálise. Tem que tomar cuidado com isso, ok? O Bert põe um ensinamento aqui, ó. Que faz sentido com a nossa live. Vamos supor que você na área de casal ou na área de família, você passa com alguém uma situação muito complicada, de mágoa profunda, de questão muito difícil relacional, uma quebra, uma reconstrução. E vocês conseguem fazer isso. E vocês tomam a decisão de seguir em frente, né? Vocês tomam a decisão de seguir em frente e de reconstruir. E aquilo que aconteceu foi trabalhado por vocês, foi liberado, foi entendido. E realmente o foco é o futuro, é uma segunda chance, é uma nova realidade. O que o Bert fala aqui? Qual é o ensinamento? Do que passou, não se fala mais. Do que passou, não se fala mais. Quando já está resolvido, quando já está... E agora o foco é uma nova realidade. Do que passou, não se fala mais. Aí a pessoa está lá no sistema de terapia tradicional e vai lá na terapeuta e fica falando sobre o problema ali, ó, rodando eternamente naquilo. A pessoa não consegue soltar a situação. Do que passou não se fala mais, se já resolveu, já tomou a decisão de fazer diferente. Fica rodando nas histórias, fica rodando no que aconteceu, joga na primeira oportunidade, joga na cara do outro e o outro não está fazendo mais isso, o outro já decidiu mudar, o outro já está fazendo diferente. Aí é a vítima que impede a solução de acontecer, entendeu? Aí a moça fala assim para ele aqui, ó, é muito difícil para mim, né? Aceitar, seria no caso aceitar, seria no caso soltar, seria no caso deixar no passado e realmente viver uma nova história agora. Aí o Bert fala assim, algumas pessoas querem a felicidade de graça, sem pagar esse preço de aceitar o passado, de desapegar, de entregar, de deixar com a justiça divina. Gente, entendam o seguinte, você tem muitas coisas que você vai ganhar na vida,
aquilo que você escolhe abrir mão. Tem coisas que vocês vão ganhar, não naquilo que vocês vão fazer. Muitos de vocês querem conquistar determinadas coisas por meio da força, por meio da luta. Ok? Mas muita coisa que vocês vão ganhar na vida e que vocês já poderiam ter ganhado, não tem a ver com aquilo que você vai fazer ou colocar a mais. Tem a ver com aquilo que você escolhe perder. Aquilo que você escolhe soltar. Aquilo que você escolhe abrir mão. E aí, esse gesto que vai fazer com que algo venha para você. No caso dessa pessoa aqui, por exemplo, é o orgulho. No caso dessa pessoa é o orgulho. Ou é a raiva que ela vivenciou, seja o que for, mas parece que é o orgulho aqui. Então, abrir mão do orgulho ferido, muitas vezes é aquilo que está faltando você fazer para que você solte determinada mágoa, que você solte determinada raiva, que mantém você lá numa escala vibracional lá embaixo. E é justamente isso que impede de você de viver uma nova realidade. Mas aí por que isso é difícil? O Bert falou para ela também. Porque é uma postura humilde. É uma postura de humildade. E é por isso que é difícil. E humildade, né, é o remédio para o orgulho. Você só consegue perdoar alguém profundamente quando você reconhece que você tem sombra também. Você não é tão diferente da pessoa assim. Você já feriu outras pessoas. Todo mundo erra. Então pessoas que têm dificuldade de liberar as questões e de perdoar, de soltar determinadas questões de conflito, via de regra estão presas em orgulho. Orgulho ferido, buscando vingança, mascarada de justiça, que também é uma máscara do orgulho. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem entender isso que eu estou querendo trazer para vocês? Que às vezes a felicidade que você está buscando está por trás de algo que você não está querendo abrir mão. Por exemplo, os desejos também descontrolados. Eu quero. E agora não dá para você ter tudo. Agora não dá para você ter tudo. Abre mão por um tempo. Aprende a ser feliz com o que você tem na mão no momento. Faz o melhor com o que você tem na mão no momento. E aí, por amor próprio, ao invés desse desejo vazio, esse desejo que aumenta o sentimento de falta, você escolher viver uma realidade melhor, mais próspera, mais saudável, mais pacífica, por amor próprio, e não por aquele desejo que evidencia que você tem falta daquilo. Entende a diferença? O desejo, pela escala de Hawkins, vibra negativo, ok? Vibra negativo. Aumenta o seu sentimento de falta quando você fica nesse, sabe, esse desejo, eu quero um namorado, eu quero a saúde, eu quero o dinheiro, eu quero o sucesso. Você está naquele desejo que esconde uma falta, evidencia que você não tem aquilo. Você vibra negativo. Por isso que muitos não conseguem seus objetivos, porque vibra nesse desejo que evidencia uma falta. Você quer tanto algo que você não tem, então você vibra do não ter aquilo. Agora, a aceitação e o amor vibra elevado. A aceitação e o amor vibra elevado. Ok? Então, quando você vibra a aceitação pela sua realidade, da forma como ela está no momento, agradece por isso,
Você já vibra positivo. E aí, quando você escolhe melhorar a sua vida em qualquer área, seja na saúde, no amor, na prosperidade, no sucesso, na espiritualidade, no que for, por amor próprio, por escolha, né, de acreditar que você merece melhorar cada vez mais, por amor próprio, melhorar a sua vida por amor e não por desejo de falta, aí você ganha um poder totalmente diferente para você conquistar seus objetivos. Reflete na sua vida. Você quer emagrecer, porque você vibra essa... Nossa, eu quero, eu preciso, é uma necessidade, eu preciso. Você vibra nesse desejo aqui. Ao invés de você escolher emagrecer, porque é por amor, pelo meu autocuidado. Outro nível de poder de ação. Área amorosa. Eu quero um namorado, eu preciso, eu tô carente, isso aqui. Você acha que vai dar certo? Agora, eu quero uma pessoa, escolho uma pessoa para eu amar, para ela me amar, porque por amor próprio e por compartilhar esse amor com a outra pessoa. É outro tipo de vibração. E a mesma coisa na prosperidade e no sucesso. Eu escolho ganhar cada vez mais porque eu mereço me dar uma vida maravilhosa, por amor próprio. É outro nível de ação no mundo. E quando isso também por amor às outras pessoas, aí é um nível de poder muito maior. De você compartilhar o seu serviço ou o seu produto para fazer a diferença na vida das pessoas. E o seu sucesso e prosperidade vem como consequência. Outro nível de poder. E aí o importante é você unir esses dois níveis de poder, o amor próprio e o amor pelos outros. Aí você vibra totalmente diferente. Tudo bem? Dá um ok se vocês conseguiram entender esse último conceito para a gente finalizar a nossa live. Tá? Conseguiram? Tudo certo? Posso contar com vocês para vocês seguirem essa consciência aí no dia de vocês? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.